Salve galera do primeiro ano, vamos lá para mais uma aula nossa, a segunda da série Coronavírus. Mas vamos lá, né? Temos que trabalhar, não podemos parar. Seguinte galera, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar aí com a unidade 5 do nosso livro, né? A unidade que fala aí sobre os hebreus, fenícios e persas. E para começo de conversa, eu estou chamando a atenção de vocês aí para essa página inicial, tá? Que dá um pontapé inicial para as nossas aulas, né? Para o nosso conteúdo aí de Hebreus, Fenícios e Persas. Então apresenta para nós aí três imagens, né? Que a gente pode observar pela legenda aí ao que se refere, né? Primeira imagem ali, um, uma espécie de painel, né? Frisos de acres de policromia em tijolos esmaltados, referentes à civilização persa, século V a.C. A segunda imagem, a central, judeus, né? Jovens judeus em estudo religioso. E à direita nós temos ali um navio mercante fenício esculpido em um sarcófago do século IV que se encontra no Museu da Marinha em Paris. E a partir da observação aí dessa página que dá abertura ao capítulo, o ponto de partida, existe ali para nós uma indagação, né? Para a gente observar as imagens e discutir com os colegas. E listar as influências ou os legados que esses povos deixaram para a história da humanidade e que até os dias atuais nós podemos observar aí esse legado. Então, eu estou começando aí o trabalho dessa videoaula de hoje, chamando a atenção aí para a atividade do ponto de partida, tendo em vista que no desenrolar da aula e depois ao término dessa aula, vocês vão ter a oportunidade de voltar, né, nessa página inicial aí e com certeza aí com condições e com subsídios a partir do estudo que vocês vão fazer dessa unidade, vocês terão condições aí de responder essa questão aí tranquilamente, tá? Bom, mas o nosso tópico hoje é os hebreus, fenícios e os persas, né? Para iniciar a nossa conversa aqui, levando em consideração agora a sequência de aula preparada pelo professor, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, tá? Ainda estamos trabalhando com a ideia da antiguidade oriental. Ainda estamos trabalhando com a ideia dos povos que viveram na região do chamado Crescente Fértil. Tá? Povos que foram contemporâneos dos mesopotâmicos, povos que foram contemporâneos dos egípcios. O que significa isso? Significa que eles tiveram trocas, significa que eles conviveram no mesmo momento histórico, que eles ocuparam os mesmos espaços territoriais. A história desses povos se entrecruzou. Tá? Então, a gente está ainda trabalhando com uma região que nós já detalhamos ela para vocês na aula anterior, ou nas aulas anteriores que nós tivemos, nós já detalhamos a chamada região do Crescente Fértil, que possui características específicas, né? Em relação aí à questão climática, existe um predomínio muito grande da aridez nessa região, que existe também uma característica da presença de rios que cortam essa região árida e que possibilitaram aí o processo de sedentarização de povos e a formação de grandes civilizações, como a civilização mesopotâmica e os egípcios. Tá? E quando nós nos remetemos aos hebreus, aos fenícios e aos persas, a gente, na sequência que o professor preparou para vocês, a gente não está nessa ordem, né? A gente vai observar que a gente vai trabalhar primeiro os fenícios, depois a gente vai falar dos persas e por último os hebreus, mas nós estamos abordando aí povos que não tiveram a mesma... não são tão antigos quanto a civilização mesopotâmica ou a civilização egípcia. Tá? De repente, não tiveram assim o grande esplendor de construções gigantescas como os egípcios
fizeram, tá? Mas tiveram uma importância muito grande no contexto histórico aí da região do Crescente Fértil, na chamada Antiguidade Oriental, e também contribuíram sobremaneira aí para o desenvolvimento da história da humanidade. E é por esse motivo que nós trabalhamos aí com os fenícios, com os persas, com os hebreus, ou com os hebreus, os fenícios e os persas, como apresenta a sequência lá do livro que vocês possuem aí para seguir aí os estudos, né, as informações que apresentam no livro para vocês. Tá? Bom, é por essas contribuições que nós estudamos esses povos aí. Tá? Então, cada um desses povos, eles trouxeram contribuições específicas, eles se destacaram em alguns elementos específicos. Por exemplo, começando com os fenícios aí. Qual que é o destaque que a civilização fenícia ela teve na antiguidade? Tá? Os fenícios eles se destacaram na antiguidade em virtude do desenvolvimento da atividade comercial. Mas a atividade comercial, os povos da antiguidade eles não faziam comércio também, os egípcios também eram comerciantes, os mesopotâmicos também eram comerciantes. Sim, tá? Sim. Mas nós sabemos que a base da civilização egípcia ou da civilização mesopotâmica não era a atividade comercial. A atividade comercial ela acontecia como uma atividade secundária, uma atividade complementar. O que era principal para eles era a agricultura. A atividade da agricultura era a principal. Agora, quando nós olhamos para os fenícios, os fenícios eles já representam para nós, dentro desse contexto da antiguidade oriental, da antiguidade de forma geral, né? Eles também tiveram a sua história cruzando com a história dos chamados povos da antiguidade ocidental, que nós vamos estudar na sequência aí, principalmente no que se refere à atividade comercial. Tá? Então, essa é a grande contribuição e o elemento de relevância para a civilização fenícia na antiguidade. Como a gente pode observar aí pela sequência da aula, aí, né, pelo slide que está projetado para vocês, os fenícios eles viveram na região onde atualmente nós temos o Líbano. Tá? Essa região aqui, ó, bem próxima ao mar Mediterrâneo. Então existe uma característica geográfica aqui nessa região. A característica de ser uma região de bastante acidente geográfico, né? Bastante cadeias montanhosas existem aqui nessa região. E esse é um elemento que leva a gente a ter aí o entendimento do segundo tópico destacado ali, a questão da descentralização política. Né? Então, os fenícios eles não formaram aí um império, não havia aí uma unificação territorial, como os egípcios tiveram, tá? Ou como outros povos da antiguidade vivenciaram. Tá? Isso por quê? Porque havia essa dificuldade de contato entre, né, as cidades fenícias em virtude dessa questão aí dos acidentes geográficos. Isso era muito difícil de se transpor aqui na questão terrestre. Então os fenícios eles se desenvolveram a partir da ideia lá das cidades-estados, né? A autonomia que as cidades tinham uma em relação à outra, né? Os seus governos próprios, os seus próprios métodos de organização. Culturalmente falando, eles tinham uma unidade, porém, no aspecto político, havia essa separação dificultada aí por essa questão aí de contato entre as cidades em virtude aí das questões aí dos impedimentos, né? Ou das dificuldades, melhor dizendo, aí, impostas pela natureza. Em contrapartida, tá? Os fenícios eles driblaram essa situação e essa dificuldade de que forma? Eles estão aqui nessa região próxima ao mar Mediterrâneo, né? Como o professor apontou para vocês. Então, se a parte terrestre era uma dificuldade para eles driblaram essa situação lançando-se ao contato marítimo. Então, o desenvolvimento do comércio, né? O desenvolvimento da navegação, ou até a própria prática da pirataria que está colocada ali, que é uma decorrência dessa questão aí da atividade comercial e da disputa pelos territórios comerciais aí ao longo do mar Mediterrâneo, se deu em virtude do posicionamento geográfico também. Tá?
essa proximidade com o mar Mediterrâneo favoreceu esse desenvolvimento das atividades comerciais aí e o domínio dos fenícios do comércio marítimo aqui pela região do mar Mediterrâneo. E isso corroborou aí para o surgimento aí de colônias, né? Para a fundação de colônias ou entrepostos comerciais que os fenícios eles desenvolveram aí ao longo, né, dessa região aí do mar Mediterrâneo, como por exemplo aí, né, na região onde hoje nós temos a Tunísia, no norte da África, eles fundaram uma importante cidade ali, uma importante colônia, um importante entreposto comercial que foi Cartago, né? Na região da Península Ibérica, a gente tem ali Cádiz e Málaga, né, na região onde hoje é a Espanha, ou na Península Itálica, né, a colônia de Palermo, no território onde hoje é a Itália, também foi em decorrência aí desse expansionismo comercial, né, marítimo que os fenícios tiveram aí na região do mar Mediterrâneo. Tá? Então, a grande contribuição dos fenícios para a antiguidade e para a história da humanidade, o desenvolvimento de um comércio marítimo, a ampliação de uma área comercial ali na região do mar Mediterrâneo, e isso foi um elemento que trouxe aí um desenvolvimento para a história dos povos que viveram na região aí do mar Mediterrâneo ou nos territórios aí banhados pelo mar Mediterrâneo. Em decorrência disso, os fenícios eles contribuíram para o desenvolvimento, né, de um importante elemento cultural, né, para a antiguidade. Eles não foram pioneiros nisso, porque nós já vimos que os pioneiros desse desenvolvimento cultural aí foram os mesopotâmicos, e que antes dos fenícios também os egípcios já tinham desenvolvido uma técnica também dentro dessa área aí da produção cultural, que é a questão da escrita, né? A questão aí do desenvolvimento de um alfabeto. Tá? Só que os fenícios eles apresentaram aí uma proposta mais evoluída de linguagem, né? de contato, de registros a partir do desenvolvimento de um alfabeto. Tá? Em que elemento que o professor está querendo chegar com vocês aqui? Ó? Enquanto os mesopotâmicos e os egípcios eles desenvolveram ali um alfabeto de base pictográfica, onde símbolos têm que ser decodificados para a gente ter um entendimento aí daquilo que está sendo registrado. Isso é um alfabeto pictográfico, característico lá da escrita hieroglífica, por exemplo, dos egípcios. Os fenícios eles desenvolveram um alfabeto de base fonética, onde o símbolo ele possui som. E por que os fenícios eles desenvolveram esse alfabeto de base fonética? Porque isso possibilitou que eles mantivessem contato com outros povos, né? e a propagação, né? E a assimilação do alfabeto fenício por outros povos que mantinham contato com os fenícios promoveu uma espécie assim de unificação. Né? O que facilitava ali o contato, né, entre esses povos. Esse alfabeto desenvolvido pelos fenícios foi assimilado por outros povos, né, e modificado e alterado, né, por outros povos, e chegou até os nossos dias como o alfabeto, né, o sistema de escrita que nós utilizamos na atualidade, graças aí à assimilação e o contato que os fenícios tiveram com os gregos e a propagação que os gregos deram aí para o alfabeto fenício, acrescentando, né, alguns elementos aí ao alfabeto fenício, certo? Bom, os persas, outro povo da Antiguidade Oriental que não está aqui de graça para nós. A gente não estuda os persas também de graça. Qual que é a contribuição que os persas tiveram para a antiguidade? Qual que é a contribuição que os persas tiveram aí para a história da humanidade? Os persas se destacaram muito na questão militar. Os persas ali da antiguidade, tanto oriental quanto a antiguidade ocidental, eles contribuíram muito para essa ideia do desenvolvimento militar.
E, em consequência disso daí, os persas eles tiveram uma conquista territorial muito grande. Tá? Dentro do aspecto aí de nós pensarmos em conquistas territoriais e formação de um império na chamada Antiguidade Oriental, os persas eles formaram o maior império da Antiguidade Oriental. Tá? Bom, onde que nós encontramos, né, aí o legado persa? Na região onde hoje nós temos o atual Irã, tá? Região ali bastante disputada, então na atualidade é uma região aí que possui recursos minerais aí, né, o petróleo, que torna essa região uma região palco de disputas bastante acirradas entre as nações do mundo, e pela própria dinâmica aí cultural, né, e a própria dinâmica histórica dos persas nesse sentido bélico de conquistas territoriais, a gente chega aí a uma conclusão e uma observação que essa região aí que compõe hoje o Oriente Médio não é de agora que ela é uma região conturbada, tá? É uma região conturbada há bastante tempo, uma região palco de disputas territoriais e de disputas entre povos há muito tempo atrás. E os persas representam aí a gênese dessa disputa, a gente poderia classificar dessa forma, tá? Bom, dentro do Império Persa, alguns governantes eles se destacaram. A professora colocou para vocês e citou para vocês ali. A começar pelo Ciro, que foi o primeiro, né, imperador persa aí, que se destacou e que deu início aí ao processo de conquistas territoriais, tá? E os seus sucessores, né? Seus sucessores, o filho dele, o Cambises, e posteriormente os sucessores aí que vieram na sequência. Se destacaram muito no aspecto de conquistas territoriais, dando essa configuração aí de maior império da Antiguidade Oriental para os persas. Tá? Bom, dentro desses sucessores aí do Ciro, destaque para o Dário I, que representa o imperador persa que governou, né, no período de auge de conquistas territoriais, de auge de dominação dos persas na Antiguidade Oriental. E ele não se destacou somente por isso, tá? Por ele ser o governante do período do auge, mas ele também se destacou pela organização que ele promoveu. Era um território vasto, era um território amplo, tá? Que necessitava de uma organização política que pudesse trazer aí uma dominação, um controle sobre os povos conquistados. Tá? Uma característica que marca aí essa dominação dos persas, e não só agora especificamente falando do Dário, é que os persas eles davam autonomia para os povos conquistados de manter aí a sua organização, a sua cultura, desde que esse povo se submetesse ao domínio dos persas e se submetessem a contribuir com os impostos e participar aí das lutas, das guerras que os persas eles se dispunham a fazer. Isso é uma característica aí que fez parte desse processo aí de conquistas territoriais empreendidas pelos persas. Tá? Bom, voltando a falar especificamente do Dário, né, ele organizou todo esse sistema administrativo que era necessário, né, como, por exemplo, aí, fazendo a divisão dos territórios e criando, né, as regiões conhecidas como satrápias. Cada região, cada satrápia, ele elegia lá uma pessoa de sua confiança, do seu reino, um governador, o sátrapa, né, que era responsável por administrar aquela região. Ele também unificou, né, um sistema econômico, ele criou, né, um sistema econômico, ele criou uma moeda, a moeda mais antiga que a gente tem aí, registros na história da humanidade, foi a desenvolvida pelo Dário, né, o Dárico, tá? E para fazer a integração de todo o território conquistado, ele também proporcionou aí medidas visando aí o desenvolvimento, né,
de vias de comunicação, de estradas, né, que ligavam as mais diversas áreas aí do grande Império Persa. Tá? Depois desse período do Dário, né, nós tivemos o Xerxes, também um importante, um famoso imperador dos persas. Só que o Xerxes ele já vai governar num período em que os persas eles começam a entrar em decadência. Tá? E eles vão perdendo os seus territórios, eles vão perdendo aí o seu grande domínio da antiguidade, e essa decadência dos persas ela vai se dar inicialmente, né, e é o motivo inicial dessa decadência, o confronto entre os persas e os gregos, conhecido pelo nome na história de guerras médicas ou guerras pérsicas, que todos vocês já ouviram falar e já devem ter entrado em contato, principalmente quando você assiste lá aquele filme 300, né, ele está fazendo um recorte do que foi aí esse embate envolvendo aí os persas e os gregos. Tá? Bom, finalizando aí sobre os persas, né, vale a gente destacar ainda que a economia dos persas ela tinha uma grande base de sustentação, ou a atividade econômica principal era a agricultura. Tá? Os persas também faziam parte ali da região do modo de produção asiático, né? A região do Crescente Fértil ele tinha essa característica do modo de produção asiático, então o sistema de trabalho que predominava era a servidão coletiva, onde todos trabalhavam em prol do desenvolvimento do império, em prol do desenvolvimento do Estado. E além da questão bélica, que foi algo extremamente assim marcante dos persas para a história da Antiguidade Oriental e consequentemente para a história da humanidade, os persas também tiveram uma contribuição muito significativa na formação das religiões da antiguidade, tá? Principalmente aquelas que passavam a acreditar aí numa ideia do apocalipse, né? Ou do fim dos tempos, ou aquelas religiões que começaram a se organizar a partir do princípio aí dualista, né? A existência do bem e a existência do mal. De onde surgiu essa influência dos persas? Da religiosidade desenvolvida e da crença que eles tinham na existência aí de dois deuses, né? O deus do bem, Ormuzd Mazda, e o deus do mal, o Ahriman. Eles acreditavam que o embate ao longo da vida era entre esses dois deuses e que haveria um dia que teria uma luta final, onde o Ormuzd Mazda, o deus do bem, ele derrotaria o Ahriman, que era o deus do mal. Tá? Essa religião dos persas é conhecida como zoroastrismo ou mazdeísmo. Tá? E todo o ensinamento dos persas, né, está registrado no livro sagrado da religião persa, tá? Que é o Avesta. E esse princípio da dualidade aí foi muito significativo e influenciou sobremaneira povos da antiguidade que passaram a também organizar-se de forma a desenvolver a sua religião a partir desses princípios aí ligados aí com o bem e com o mal e com esse dualismo e principalmente com essa visão apocalíptica de que um dia haveria um embate final onde o bem venceria o mal, certo? Bom, por fim, vamos trabalhar a ideia dos hebreus. Tá? Hebreus, importante por quê? Por que estudar hebreus? Tá? Bom, dentro de um contexto da antiguidade, a gente vai falar dos hebreus como se destacando, né? Tendo aí uma referência bastante significativa, em virtude de ser um povo que desenvolveu a primeira religião de base monoteísta da história da humanidade. Enquanto os povos da antiguidade eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, os hebreus, né, eles se destacaram por essa característica. Eles tinham uma religião de base monoteísta. Tá? Bom, onde
que se desenvolveu o povo hebreu, onde que os hebreus eles estiveram no período da antiguidade, tá? Bom, a princípio a gente vai trabalhar com essa ideia aqui da região de Israel, região da Palestina, tá? Mas a origem inicial do povo hebreu não está associada a essa região. Essa região aqui é a região da Terra Prometida. É para onde os hebreus eles se deslocaram ao longo da história deles na antiguidade. A origem do povo hebreu é a região que a gente já estudou anteriormente, a região da Mesopotâmia. O povo hebreu é um povo de origem semita que viviam na região da Mesopotâmia e que migraram da Mesopotâmia, iniciaram essa migração da Mesopotâmia em busca da chamada Terra Prometida. A Canaã, né, que dentro da religiosidade monoteísta dos hebreus, era uma terra prometida por Javé, por Yahvé, né, o nome do Deus dos hebreus, e que eles tinham essa terra garantida para eles, uma terra onde eles não iam ter miséria, uma terra onde eles teriam alimentação e que eles seriam felizes. Então, eles saíram da Mesopotâmia em direção à busca dessa terra prometida. Então, a origem do povo hebreu, originalmente falando, não é a região da Palestina, não é as margens do Rio Jordão, mas sim a região da Mesopotâmia, de onde originalmente eles partiram. Porém, o nome hebreu está relacionado à região da Palestina. O nome hebreu é o nome que os gregos deram para um povo que se fixou ali nas margens do Rio Jordão, que se desenvolveram ali a partir da agricultura e do pastoreio, favorecidos aí pelo rio, favorecidos pela existência ali, né, desse curso de água, e a palavra hebreu em grego significa povo do outro lado do rio. Qual rio esse? O Rio Jordão. Onde nós buscamos essas informações a respeito da história do povo hebreu? Qual que é a principal fonte de estudo para os hebreus? Qualquer historiador que vai estudar sobre os hebreus, a principal fonte que ele vai usar é a Bíblia, é o Antigo Testamento, é o livro inicial, né, que faz parte aí das religiões de base cristã. Então, toda religião de base cristã tem ali um livro que nós chamamos de Bíblia, e nesse livro chamado Bíblia, a gente divide ele em duas partes, né? Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é onde nós temos aí a gênese do povo hebreu e toda a história do povo hebreu. O povo hebreu, para se estudar o povo hebreu, a história, né, os historiadores dividem a dinâmica desse povo em 3 momentos, tá? O momento da história dos patriarcas. O momento da história dos patriarcas, ele conta aí aqueles líderes, né, que tiveram como atuação aí conduzir o povo hebreu em busca da chamada Terra Prometida, a começar lá pelo Abraão, que é o cara que tirou o povo hebreu da região da Mesopotâmia e iniciou aí o caminho do povo hebreu em busca, né, da Terra Prometida. Tá? A gente tem dentro desses patriarcas aí também o Moisés, que também é uma história que todos vocês devem conhecer, né? Moisés, uma criança de origem hebraica, que foi criada como se fosse um egípcio, que descobriu que era de origem hebraica, e o seu povo estava vivendo num cativeiro, né, na escravidão lá no Egito, e ele recebe a missão de Deus de conduzir, né, e de reconduzir o seu povo à Terra Prometida. Né? Dentro, né, da história do Moisés tem aí o surgimento dos 10 mandamentos, né, que rege aí a religião hebraica, a religião judaica e também a religião cristã. Também é um patriarca famoso, né, história bastante conhecida. Tá? Apesar dele ter sido aí o condutor do povo hebreu em direção a Canaã, ele não chega a Canaã, ele é o cara que conduz o povo hebreu durante os 40 anos peregrinando pelo deserto. Tá? Bom, depois dos patriarcas, nós temos a fase dos juízes, que corresponde aos líderes do povo hebreu,
que lutaram para restabelecer a posse da região da Palestina, uma vez que os hebreus, quando eles voltaram a essa região da Palestina, eles encontraram ali a região ocupada pelos filisteus, então haveria necessidade de uma organização militar na qual eles pudessem aí retomar a posse dessa terra que havia sido perdida para os filisteus. E por fim, nós temos a fase dos reis. A fase dos reis ela ainda está relacionada aí ao momento em que os hebreus não haviam conquistado aí novamente a terra prometida. Só que eles entenderam que eles precisavam de uma centralização do poder maior, de uma liderança mais forte que pudesse organizar militarmente o povo hebreu para que a conquista se efetivasse. E foi aí que surgiram, né, os reis, que trouxeram uma unidade política para as tribos hebraicas, né, que haviam chegado ali na região da Palestina e precisavam conquistar a terra novamente. E a partir da atuação desses reis, nós tivemos um processo de retomada do povo hebreu na terra prometida por eles lá desde do período inicial, que eles começaram a migrar da região da Mesopotâmia. Né? Dentre os reis aí, o professor vai, para a gente seguir, né, vou destacar para vocês o Salomão, que ele representa um rei hebreu que governou no período em que os hebreus tiveram o seu maior desenvolvimento na região da Palestina, né? O auge de poder ali na região da Palestina, o auge de desenvolvimento econômico, o auge de construções aconteceu aí sob o reinado do Salomão. Na Bíblia, os salmos eles são atribuídos, né, a esse período de esplendor. Então os salmos eles acabam sendo ali uma espécie de cantos de vitória, né, a esse período de esplendor, de dominação dos hebreus nessa região aí da Palestina. E a partir do ano de 926 a.C., os hebreus eles começam a enfrentar dificuldades novamente. Né? Essa dificuldade ela começa pela própria fragmentação política novamente, né? A unidade das 12 tribos ela se desfaz, né, com o cisma de 926 a.C., surgindo dois reinos, né, as tribos do norte, né, o reino de Israel, governados pelo Jeroboão, e as tribos do sul, né, as duas tribos que se mantiveram como reino do sul, né, o reino de Judá, governados por Roboão. E isso promoveu um enfraquecimento dos hebreus e, consequentemente, aí, a conquista territorial. Né? Primeiramente, foram conquistados ali por um povo da Mesopotâmia, os assírios. Posteriormente, né, os babilônios. E, por fim, eles acabam caindo sob a dominação romana. Essa dominação romana acaba empreendendo uma dispersão. Alguns judeus eles fogem da região e se dispersam ali para a região da Europa. E isso é o fim do legado dos hebreus ali e da dominação dos hebreus na região da Palestina. O maior legado cultural dos hebreus, o monoteísmo, a religião monoteísta, a crença em um único Deus, que é um elemento que deu base para a origem das três religiões monoteístas de maior importância da história da humanidade, as três maiores religiões da história da humanidade. O judaísmo, né, que é a própria religião hebraica, o cristianismo, que é uma derivação direta, né, da religião hebraica, e posteriormente o islamismo, que é uma leitura das duas, né, que tem influência tanto do judaísmo quanto do cristianismo, certo? Então, essa aí que seria a grande contribuição e o maior legado cultural que os hebreus trouxeram aí para a história da humanidade. Assim, galerinha, finalizamos, né, essa unidade 5. O professor deseja que a gente tenha atingido um objetivo aí de trazer uma discussão para vocês.
e que essa discussão ela suscite, obviamente, aí questionamentos e que a partir desses questionamentos a gente possa ter aí alguns ou mais aprofundamentos dentro dessa matéria. Depois a gente vai discorrer aí um pouco sobre atividades e vamos debater um pouquinho sobre essas atividades, certo? Qualquer coisa, entrem em contato comigo. Abraço aí, fiquem com Deus.